Se eu te disser que a Capcom retirou um verdugo da campanha principal do Resident Evil 4 Remake para colocar na campanha da Ada, você acreditaria? Tem um detalhe que poucos notaram nas cutscenes do jogo, que podem ter dado uma impressão que o verdugo de manto preto será um vilão específico da campanha do Separate Ways, e é justamente sobre isso que eu vou falar com vocês agora. Do make sure our guest feels at home, now that he has chosen death. Fala galera, beleza? Meu nome é Léo, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo aqui do canal LZ Games, eu espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Resident Evil 4 Remake nessa estreia do canal. Então vamos lá, que a Capcom fez algumas mudanças na história do Resident Evil 4 e isso é fato. Mudanças pontuais, nada perto do que foi o remake do Resident Evil 3, né? Que mesmo assim foi um jogo divertido, mas teve lá suas críticas. Aqui a retirada de alguns inimigos, como o 3 ou o JJ, deram uma dinâmica nova pro jogo. Também teve inclusões, como trechos novos e até inimigos novos, que é o caso do Cabeça de Bode. E essas adições e retiradas abrem margem para muita teoria, e é sobre elas que a gente vai falar hoje, na verdade sobre uma específica. Para começar, vale lembrar que o Separate Ways não veio junto com a campanha principal do remake, como todo mundo aí já sabe, né? E mesmo a Capcom ainda não tendo anunciado de forma oficial a campanha da Ada, seria um baita tiro no pé ela não vir pro remake, já que um ponto forte do original era justamente essa campanha. Então a gente pode colocar como praticamente certo ter essa DLC, já que tem até arquivo no jogo que faz menção a ela. E é nesse cenário de uma possível DLC do Separate Ways que a gente vai falar sobre a teoria de hoje, que é sobre o verdugo de manto preto. Então pra gente entender certinho como essa teoria vai funcionar, a gente vai ter que voltar no tempo até a cena do Resident Evil 4 onde a gente conhece Salazar. Nessa cena a gente vê lá o Ramon e os dois guarda-costas deles, que são os verdugos de manto preto e o de manto vermelho. Já no remake a cena se repete, trazendo apenas uma nova atmosfera ali pro ambiente. E é mais adiante que a teoria começa a se formar de fato, que é lá na cena que a gente encontra o Salazar lá na Sala do Trono, um pouquinho antes da gente cair nas profundezas do castelo. Eu vou deixar a cena rolar aqui pra vocês e depois eu comento por cima delas. Ashley. Leon! Mr. Kennedy, don't you know when it's time to throw in the towel? No! Leon! Where's the satisfying sound of one's impalement? Won't fall for this old trick. How dare you! No more games! Kill him! Kill! Quickly! We shall prepare for the ritual! Ashley, Leon, stop! No! Don't come any closer! are you hurt? Watch out! Please, do continue. Do not resist, my dear. It serves only to make you suffer all the worse. Please! Please! You sick! Aquí nos despedimos, señor Kennedy. Bom, na cena do original a gente vê que o Salazar tá ali sentado no trono e os dois verdugos estão fazendo a Ashley de refém. Aí assim que o Leon entra, tem um breve diálogo ali rapidinho e o Salazar aperta um mecanismo que o chão se abre e ele cai lá nas profundezas do castelo, naquela armadilha lá. Só que ele não morre, o Salazar escuta o tiro que o Leon dá lá naquele meio que, entre aspas, microfone e manda o verdugo de manto vermelho atrás do Leon. Aí lá embaixo tem aquela batalha que você já sabe e tal, em que inclusive é uma das batalhas mais difíceis que o jogo tem. Já no remake a gente tem uma diferença que é no mínimo estranha. Quando a gente entra na Sala do Trono, a gente vê dois cultistas segurando a Ashley fazendo o ritual. Um tá com a... tem mais um lá com aquela espécie de bebida lá que ela vai obrigar ela a beber. Só que assim que o Leon entra, o verdugo de manto vermelho pula e incapacita ele, tipo, segurando pra deixar o ritual rolar. E depois o próprio verdugo, depois que a cena se conclui, né? O próprio verdugo joga o Leon no chão. E vale destacar que aqui no remake ele é um buraco no chão, né?
E depois o Salazar manda o Verdugo atrás da gente pra terminar o serviço. A batalha é quase a mesma, só o caminho pra chegar lá que é um pouquinho diferente. Só que a primeiro momento que muita gente não nota é que o Verdugo Preto ele já não tá ali, você entende? Enquanto na primeira cena o Verdugo de manto preto e de vermelho estão ali fazendo a Ashley de refém, aqui ele não tá. O que deixa uma brecha pra uma teoria, né? Mas é só lá na conclusão do Salazar, né? Do arco do Salazar, do castelo, que a gente vê que alguma coisa de errado não tá certo, que é assim que a gente chega pra luta final de Salazar. Eu vou deixar a cena rolar aqui das duas, tanto do original quanto do remake, e depois a gente conclui. Ah, you just missed her. The ritual is over. She left with my men to an island. What? I think it's time I paid my due respects towards your impressive and stubborn will. Mr. Kennedy, welcome. And so, I have delivered the girl to you as promised. Do tell our Lord to not forget the loyalty of his servant, Ramon. Ashley! Leon! Such a fool, Mr. Kennedy. To have been bestowed with Lord Sattler's You talk too much. yet failed. You vulgar! Utterly uncivilized. Mongrel. Allow me to show you the power I've been granted by my master. The power of God. The stage is set for the final act. Beleza, no original a gente chega, a Ashley já não tá lá, tá só o Salazar e o Verdugo de manto preto. Eles têm uma conversa rapidinho e o Salazar e o Verdugo se unem com a Rainha Plaga e se transformam naquele monstro que a gente já conhece. Um detalhe é que o jogo ele até foca por um momento no Verdugo, tipo, ressaltando que eles vão realmente se fundir. Mas no remake é muito diferente. Assim que a gente entra na sala, a gente vê, um pouquinho antes de entrar, na verdade, né? A gente vê o Salazar entregando a menina pro Krauser, e logo depois disso o Leon chega e dá 3 tiros no Salazar. Ele cai morto, só que ele já ressurge como aquele monstro. Mas bem diferente do que ele era no original, agora ele se movimenta. Ele fica saltando de um ponto pro outro, cospe ácido. A luta é realmente diferente, ela é até um pouquinho mais complicada ao meu ver. E o que gerou inclusive até crítica de fã aí pra Capcom. Mas o que muitos não reparam nessa cena é que o Salazar tá diferente não porque só a Capcom quis, mas é porque aqui o Verdugo ele não se funde com ele. Novamente ele foi cortado da cena, sem explicação aparente nenhuma, né? Ele simplesmente não tá mais ali, assim como ele não tava na outra cena. Ele some depois da primeira cena que aparece lá no comecinho do castelo, e ele não é mais citado até o final do game. E isso é no mínimo estranho, tipo, por que o Verdugo some assim do nada, né, cara? Aí na minha cabeça passa apenas 2 coisas que podem ter acontecido com o Verdugo. A primeira é a Capcom ter literalmente esquecido dele, o que não faz muito sentido, mesmo levando em consideração o histórico do 3, que teve alguns cortes nada a ver. Mas isso é muito pouco provável, até porque é um Verdugo, não é qualquer inimigo ali dentro do jogo. E vocês já viram o trabalho que o primeiro deu, né? E ele faz uma parte importantíssima lá no original, sendo parte da transformação final do Salazar. Então isso, tipo, da Capcom ter esquecido, eu acredito que não pode ter acontecido. E a segunda opção, que é a que eu acho que aconteceu mesmo, é que ele simplesmente não faz parte da conclusão da campanha do Leon. Ele estava lá na primeira cutscene apenas porque cronologicamente ele ainda não havia recebido uma ordem de ir atrás de outro infiltrado dentro do castelo, que no caso seria a Ada, daí vem a teoria. Analisando tudo isso que foi mostrado, faz até um pouquinho de sentido, né? Então galera, a teoria é essa, o Verdugo de Manto Preto some da campanha do Leon porque na verdade ele vai ser um chefe na campanha da Ada, no Separate Ways.
E isso casa muito bem com as teorias e vazamentos, assim, entre aspas, que vem aparecendo aí na internet sobre o enredo da DLC. Um dos principais rumores é que o 3 seria a chefe da campanha da Ada também, já que ele não está presente no jogo, no caso da campanha do Leon, mas tem files que fazem citação ao nome dele. Portanto, não faz sentido falar que ele foi cortado, né? Se fosse cortado, ele não teria menção, certo? Mas falando sobre o Verdugo, novamente dizendo, seria um tiro no pé a Capcom tirar ele assim do nada, já que o manto vermelho já é bem complicado de enfrentar, como eu falei. O manto preto seria no mínimo o mesmo nível. Seria um desperdício sumir com ele assim do nada. E se não fosse para acrescentar na campanha da Ada ou em algum outro tipo de segmento, por que tirar a cutscene dele do Salazar lá se transformando, ou lá na Sala do Trono? Tipo, não faz sentido, entende? Tipo, ele precisava estar ali e foi tirado por algum motivo. E o motivo certamente é essa adição aí no Separate Ways. Agora, supondo que isso tudo seja real, tipo, que o Verdugo vai realmente aparecer na campanha da Ada, que eu realmente acho que vai acontecer mesmo, e levando em consideração que o 3 também está cotado para aparecer, outros inimigos, aí soma os cenários novos que com certeza vão colocar também, já que a gente tem que considerar o trabalho que eles fizeram na campanha principal. O quão atrativo e grandioso vai ser o Separate Ways. E fora que a imersão que dá a versão da Ada da história já deixa a DLC atrativo por si só, né? Bom, galera, agora é a vez de vocês. Diz aí no comentário o que você achou sobre essa teoria, se você concorda, se você discorda, se você tem uma teoria diferente da minha, se faz sentido ou não o que eu falei. Deixa tudo aqui no comentário. Se você tiver uma sugestão, uma crítica, alguma coisa, pode deixar aqui também que eu vou ler e comentar tudo. Lembrando que esse vídeo é o primeiro que eu faço nesse gênero, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do jeito que eu abordei aqui o assunto, o jeito que eu passei. Se possível, deixa o like aí, vai me ajudar pra caramba. Compartilhe o vídeo, me ajuda a compartilhar pra crescer o canal ainda mais, beleza? Muito obrigado, eu espero que todos tenham gostado. Um abração a todos e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, galera. Fui! Who the hell are you? Me? Oh, please, call me Ramon.